conhece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Meu Senhor Jesus Cristo, nesta hora que estou para celebrar teu nome, entregar o meu louvor. Oh, recebe, meu Senhor, o que ofereço a ti. Abro meu coração, dando a ti adoração. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Meu Senhor, ó Jesus Cristo, nesta hora que estou para celebrar teu nome e entregar-te o meu louvor. Oh, recebe, meu Senhor, o que ofereço a ti. Abro meu coração, dando a ti adoração. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia,
the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, holy. Savior, Son, Holy One, is slain so I can live. Let's come see the Lamb. See the Lamb, the great I am, who takes away my sin. Oh, the blood, Oh, the blood of Jesus washes me. yes. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Oh, the blood. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. Precious blood. The precious blood of the Lamb. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood is my victory. Oh, what love, great and love, grace, how can it be that in my sin, yes, even then, He shed. He shed His blood for me. Oh, the blood of Jesus washes me. Oh, the blood of Jesus shed for me. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Let's sing again one more time. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood of the Lamb. Oh, the blood. Oh, the blood of the Lamb. The precious blood. The precious blood of the Lamb. What a sacrifice that saved my life. Yes, the blood, it is my victory. Aleluias. Aleluia. Aleluias. Estenda suas Aleluias. mãos pra cá. E vamos abençoar essas crianças, que aqui está o futuro da igreja. Se Jesus não voltar em breve, aqui está o futuro da igreja. Pai, nós estamos na tua presença uma vez mais, Senhor.
para apresentar diante de Ti, Senhor, esse grupo de crianças, Senhor, que vai participar agora, ó Pai, do culto que eles vão ter ali embaixo, o aprendizagem da Tua palavra, Senhor. Manifesta a Tua presença ali, Senhor. Usa os professores que vai estar ali com graça e com sabedoria, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor pode batizar a criança no Espírito Santo, Senhor. O Senhor pode, meu Deus, usar a criança como profeta, Pai, porque tudo, Senhor, está nas Tuas mãos, ó Pai. Abençoa cada um deles ali, dê graça, dê sabedoria, para que eles possam entender e compreender, ó Pai, a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, ó Pai. Amém. Amém? Aleluias, glórias a Deus, aleluias. Aleluias. Santo é o Teu nome, Senhor.
Graças a Deus. É bom estar louvando a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Uma alegria para mim estar aqui, embora a responsabilidade seja tão grande. E eu orei ao Senhor para que Ele me dê um pouquinho da sabedoria do pastor Francisco, me dê um pouco da unção do pastor Sinésio, um pouco do entusiasmo do pastor Levi e a juventude do nosso irmão Rodrigo. Eu não sei porquê, uma primavera tão linda, uns dias maravilhosos lá fora, e o pastor põe pessoas velhas aqui para pregar para vocês. Vocês deixam esse dia bonito lá fora e vêm aqui para ouvir os velhos. Mas, pela misericórdia do Senhor, nós aqui somos apenas canais que transmitem aquilo que o Senhor quer que nós ouçamos. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Apenas um versículo nós vamos ler, porque na verdade hoje é um dia todo especial. E nós vamos ler só esse versículo, que são palavras do Senhor Jesus Cristo, quando Ele esteve aqui na terra. João, capítulo 3, verso 16. O pastor Sinésio já leu esse versículo hoje, mas nós vamos repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da Tua majestosa presença para ouvirmos a Tua voz e para nos deliciarmos, Senhor, com as maravilhas do Teu amor. A nossa expectativa, Senhor, é que Tu realmente fales aos nossos corações. Não somos nada diante de Ti, mas Tu nos tens amado de uma maneira tão grande que nós estamos maravilhados, Senhor, com a Tua pessoa. Fala nesse momento ao nosso coração, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Pastor Sinésio chegou para mim no domingo passado, ali perto da saída da porta, bem no meu ouvido, e ele disse: Pastor Zenas, Jesus é bom. Eu falei com ele: eu já pensei nisso algumas vezes. Agora, quarta-feira, depois da escola bíblica, ele chega no mesmo lugar e fala: Pastor Zenas, Jesus é bom. Irmãos, eu comecei a pensar que não é mesmo que Jesus é bom. Jesus é realmente bom. E eu estou começando a acreditar nisso. Eu espero que você também acredite. Jesus deixou a sua glória e na sua bondade, no seu amor, Ele nos deu a vida eterna. Vida eterna. São duas palavras. Vida significa algo latente que movimenta nesse mundo, algo que pulsa, algo que se move.
nesse mundo. E vida, então, é isto. E o antônimo de vida, o oposto de vida é morte. O oposto de vida é morte, inércia, não movimento, está morto. Não existe, não move. E eterno, o que é eterno? Se a pessoa em algo eterno, o que é eterno não tem começo e não tem fim. É apenas um estado. Não começa e não termina. E o oposto de eterno é temporário. Né? Temporário tem um começo, vai e termina. Isto é temporário. Eterno não tem começo e não tem fim. E nós estamos tão acostumados com essa palavra vida eterna, que nós às vezes não pensamos, não prestamos atenção, não damos o devido valor àquilo que ela significa. Nós hoje estamos aqui, um domingo todo especial. Nós não devíamos nem estar falando aqui, nós devíamos estar prostrados diante da maravilhosa pessoa de Jesus Cristo, para agradecer a Ele, para dar a Ele o nosso louvor e a nossa gratidão pela vida eterna que Ele nos deu. Mas Ele não só nos deu a vida eterna, como Ele não pede nada em troca dessa vida eterna que Ele nos deu. A única coisa que Ele quer de nós, em troca desta vida, é que nós a aceitemos. Ele nos deu, Ele estendeu a sua mão e cabe a mim aceitar. Ele não nos obriga. Essa é a única coisa que o Senhor Jesus Cristo requer de nós. Aceita a vida eterna que eu estou te dando. Você acredita que Jesus é bom? É bom, não é? Jesus é muito bom. Irmãos, Jesus não é bom, Jesus é bom demais. Jesus é bom demais. E nós estamos aqui hoje para celebrarmos, através desses elementos, a vida eterna que esse maravilhoso e eterno Senhor nos doou. E quando nós falamos sobre celebrar, nós queremos dizer que nós estamos elevando o seu nome, a pessoa de Jesus, a um lugar de destaque. Então Ele hoje está no nosso meio em, vamos dizer assim, em um pedestal, e diante dele nós nos reverenciamos, nós agradecemos, nós adoramos, nós reverenciamos esse Senhor maravilhoso por aquilo que Ele fez por nós. Vida, o oposto de vida é morte. Então, eu já disse que é um estado latente de tudo que respira nesse mundo. E que eterno é tempo, e o oposto de eterno é temporário. E que essa vida eterna que o Senhor me deu, ela vai durar então para sempre. Ela não tem fim. Mas como eu não sou eterno, eu sou homem, e eu tenho a vida eterna, como é que a minha vida eterna começou?
a gente não pensa nessas coisas. A gente aceita, a gente celebra, a gente imagina, mas a gente não pensa a fundo o que realmente acontece quando nós recebemos essa vida eterna, sendo nós temporários. Como posso eu ser temporário, ter uma vida eterna? Quando que a minha vida eterna começou, se a vida eterna não tem começo? Irmãos, a nossa vida eterna originou-se no coração de Deus. E como Deus é eterno, então essa vida começou na eternidade. E a Bíblia nos diz que ela começou antes da fundação do universo. Quando o arquiteto maravilhoso, Deus, colocou o plano do universo na sua prancheta, ali estava também a vida eterna que ele já tinha planejado para me dar. Então a minha vida, por eu ser temporário, não altera nada, ela continua eterna, porque ela nasceu no coração de Deus e veio desde lá para me atingir hoje, porque eu aceitei o presente desse Senhor maravilhoso que veio para morrer e nos outorgar esta vida eterna. No capítulo 2 de Gênesis, verso 7, nós encontramos que Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o seu espírito, e o homem se tornou alma vivente. Alma vivente. O homem feito de barro, do pó da terra, uma escultura maravilhosa, feita pela mão do Criador, e Deus fala que ele era a coroa da nossa criação, né? Porque ele foi feito depois de tudo que foi feito. Deus, então, com as suas próprias mãos, moldou o homem e colocou nele, soprando nos seus narizes, o seu espírito eterno. Então, o homem inanimado ali no chão, aquela escultura, agora já possuía algo eterno, que era o Espírito de Deus. Mas o homem, o seu corpo é temporário, porque é feito do barro, e o barro se deteriora, e o barro acaba. Então, como é que podia o Espírito eterno habitar em algo que é temporário? E Deus, então, encontrou a solução que ele já tinha. Ele plantou no meio do jardim a árvore da vida, e ele falou para Adão: olha, o seu espírito é eterno, mas o seu corpo é temporário. O que nós vamos fazer é isto: você vem a esta árvore, come do seu fruto, e você vai viver eternamente. Resolvido o problema. Adão vinha, comia do fruto da árvore da vida e viveria eternamente. Nós não sabemos quanto tempo durou isto. Se a árvore dava fruto cada mês, se a árvore dava fruto o ano inteiro, se a árvore dava fruto somente no outono, quando é a época da colheita. O fato é que se Adão viesse àquela árvore, comesse daquele fruto, ele, a sua esposa, seus descendentes, toda a humanidade teria vida eterna. Porque foi para isso que Deus desenhou e criou o homem. Deus criou o homem para ser eterno. E o homem viveria eternamente, mesmo sendo barro, ele viveria eternamente, porque comendo da árvore da vida, ele viveria eternamente. E nós vemos que Deus, na sua satisfação, ele vinha
segundo a palavra dele, aqui no início de Gênesis, na viração do dia, e ele caminhava com Adão. E eu posso ver Deus dialogando com Adão a respeito das flores, dos pássaros, da beleza da sua criação. E Deus tinha prazer, porque ele tinha feito algo maravilhoso. E a palavra diz que viu Deus o que tinha feito, e eis que era muito bom. Irmãos, veio o inimigo e frustrou os planos de Deus. Veio Satanás e o homem desobedeceu. Romanos capítulo 3, verso 23, nos diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Pela desobediência do homem, o homem foi destituído da glória de Deus. O pecado então separou o homem de Deus. E Romanos capítulo 6, verso 23, nós lemos Paulo falando que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Desobedeceu, morre. Por quê? Isso é outra coisa que nós temos também, irmãos, que pensar e analisar. Por que o homem tem que morrer simplesmente porque ele pecou? No capítulo 1 da carta do apóstolo João, verso 5, nós vemos a declaração do apóstolo dizendo: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Em outras palavras, Deus é pura luz. Deus é luz sem nenhuma mistura. Não tem um bilionésimo de treva na luz que é Deus. E agora nós temos que fazer aqui uma equação. O oposto de vida é morte. O oposto de luz é o quê? Treva. Luz é vida. E o oposto de vida é morte. Não? Então, se luz é vida e treva é morte, e a palavra de Deus diz que o pecado é treva, o pecado é escuridão, o pecado é afastamento de Deus. Se Deus é luz e o homem pecou, o homem desobedeceu, porque luz é vida, a treva não pode subsistir diante da luz. Então, o homem tem que morrer, porque no seu pecado, ele se afasta de Deus e ele perde a substância da luz e ele morre. E aí, nós vemos uma outra coisa que a gente começa a pensar e fica esquisito. O Espírito eterno de Deus morre? Deus considera o Espírito do homem, que ele soprou nos seus narizes, morto, porque ele se afastou de Deus. Ele está nas trevas, e nas trevas não existe vida, e se não existe vida, o Espírito está morto.
Ainda que seja o Espírito eterno de Deus, ele já não tem mais vida e ele está morto. E o terrível, irmãos, é que essa morte do Espírito, em Apocalipse 21, capítulo 8, nós lemos o destino desse Espírito morto. Apocalipse 21, verso 8, nos diz assim: mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros, aos idólatras, aos mentirosos, todos esses que tinham o Espírito eterno de Deus em vida, vivo, que se separaram de Deus e morreram, e essas são as obras do pecado, né? A Bíblia diz que a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre. O Espírito que perdeu a vida, o Espírito eterno de Deus, que perdeu a vida se afastando de Deus, vai ser um dia levado para esse lago de fogo. Irmãos, eu estou falando tudo isso para que nós, olhando para essa mesa, valorizemos o que Deus fez por nós. Deus enviou o seu próprio Filho para que nós tivéssemos a vida eterna. Mas aí você fala, mas se Deus condenou o homem, agora ele manda o Filho dele para salvar o homem. Não faz sentido. Só que Deus não condenou o homem se condenou a si próprio. Ele se afastou da luz e ele morreu, porque ele se afastou da luz. E ele tem que morrer porque se ele se chegar perto da luz do seu pecado, essa luz que é pura luz, ele é destruído. Nosso pecado, no nosso estado de hoje, nós não podemos nos aproximar da luz de Deus. Olha o que aconteceu com Saulo no caminho de Damasco. Jesus mostrou um pouquinho da luz que ele tinha, e Saulo caiu do seu cavalo. Não só caiu do seu cavalo, como resolveu mudar toda a sua vida. Já não era mais Saulo, era Paulo. Então, se Deus condenou o mundo, ou se o mundo se afastou de Deus, e Deus é justo, Deus é santo, Deus não pode ter comunhão com o pecado, e se ele se revela diante do pecado, é tudo destruído, porque ele é luz e luz destrói. Você já viu falar do raio laser? Um pequeno facho de luz concentrado, onde o homem, nos seus laboratórios, criaram, que pode cortar o mais duro aço, que pode lapidar o diamante. Irmãos, o raio laser não é nada diante da luz que é Deus, porque o laser é um pouquinho da luz que vem de Deus. Essa luz que está aí fora vem do sol, que foi criado por Deus, que é luz, e deu a ele a sua luz para que houvesse vida nesse mundo, vida latente, como eu disse. Mas se a luz se manifestar na sua totalidade, o mundo é destruído. Ao passo que, se nós vivermos nas trevas, também vamos morrer, porque nas trevas
não existe vida. E foi por isso que Jesus veio a este mundo. Mas aí nós pensamos, por quê? Como? Como isso aconteceu? Se Deus é justo, se Ele não pode contemplar o pecado. E aí que nós, então, pensamos na maravilhosa, na divina, na incompreensível Trindade eterna. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Deus Pai, na sua justiça, condena o pecado e determina: pecou, morreu. Pecou, está condenado. Mas o Deus Jesus é a face do amor de Deus. E Deus então se divide em dois para que Ele encontre uma solução para o homem. E Jesus se voluntariou a descer a esse mundo para que nós pudéssemos receber essa vida eterna. Só que Deus, na sua justiça, Ele diz: o pecado tem que morrer. Quem pecou, morre. Não tem solução. A menos que alguém morra no meu lugar. Aí o pastor Sinésio me vê todo triste porque eu sou pecador e vou morrer, e fala: pastor Zé, não vou morrer no seu lugar. Eu sou pastor. E Deus então olha para ele e fala: não, Sinésio, você não pode morrer no lugar de Zenas, porque você é pecador. E aí o pastor Levi, porque nasceu na igreja, né, pastor Levi? Nasceu na igreja. Pais crentes, família crente, maravilha. Eu falo: pastor Sinésio não pode, eu morro por você. E Deus olha para o Levi e fala: não, você também não pode morrer. Aí chega o irmão Abel. Minha filha nasceu a semana passada, ela foi apresentada aqui esses dias. Eu dou a minha filha novinha, que nunca pecou, para morrer por você. E Deus olha: não serve. Irmãos, Davi declara no Salmo 51: em iniquidade concebeu minha mãe. O pecado está na semente do homem. Nós não temos que pecar para sermos pecador. Nós já nascemos pecador. Uma criança não pode morrer por mim. Então, Deus encontrou a solução no voluntariado do seu Filho. Eu desço a esse mundo que o Senhor criou e vou ser gerado de uma mulher, sendo homem perfeito, porém gerado do Espírito Santo, sem pecado, porque o Espírito Santo não tem a semente do pecado, e o homem perfeito, Jesus, nasceu. Nasceu, e hoje, porque ele nasceu sem pecado, embora fosse um homem perfeito, perfeito homem, perfeito Deus, ele hoje pode nos oferecer essa maravilha da vida eterna. Aí eu repito: Jesus é realmente bom, não é, irmão? Jesus é bom demais. Jesus é muito bom. E Jesus, segunda pessoa da Trindade, a Bíblia fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não foi recomendado, ele não foi forçado, ninguém forçou, ninguém fez nada para que Jesus se tornasse Deus. Ele era Deus desde o princípio,
Então a Bíblia diz que ele não teve por usurpação, ele não roubou esse lugar, ele é Deus, mas ele, manifestando a face amorosa de Deus, ele desce a esse mundo, morre por mim e me dá a vida eterna. Mas ainda tem mais, Deus manda o seu Espírito Santo, depois que eu recebo a vida eterna, para habitar no meu corpo. Para quê? Para que eu agora, com a vida eterna, tenha comunhão com o Pai. Mas ainda tem mais. Ele me dá o privilégio de ter o Espírito Santo para que eu possa trazer outros para Ele. Não é? Porque o Espírito Santo trabalha no nosso coração, nós amamos as almas e nós pregamos a palavra do Senhor e almas se rendem aos pés do Salvador. Irmãos, eu não tenho muito tempo, porque na verdade a gente não devia nem estar pregando. Mas Jesus veio a esse mundo, morreu por nós, entregou a sua vida e me deu a vida eterna. E deu a vida eterna a todos vocês que quiserem aceitar da sua mão. A vida eterna está aqui, mas é preciso que nós aceitemos. Adão tinha que ir à árvore da vida, comer do fruto para que ele conseguisse viver eternamente. Nós hoje, como seres humanos, temos que ir ao pé da cruz para que nós recebamos de novo a vida eterna que Adão perdeu por nós no paraíso e nos condenou à morte. Não foi fácil. Não foi fácil para Jesus deixar a sua glória e vir a esse mundo. Mas ele decidiu no seu coração e desceu. E Satanás fez tudo o que pôde para demover esse Jesus do seu intento de salvar a humanidade. Já começa pela gravidez de Maria. José, vendo a sua esposa diferente, resolveu deixá-la. Já foi preciso que o anjo viesse e falasse: José, não temas receber sua mulher, porque o que é gerado dela é do Espírito Santo. E José aceita Maria. Jesus nasce em Belém por circunstâncias. Eles tinham que chegar àquele lugar para se registrarem novamente. Os dias se cumpriram, Jesus nasce. Não tinha hotel. Os Sheratons da vida daquela época estava tudo cheio. Os Hilton não tinha nenhuma vaga. Procuraram até a suíte presidencial, que nunca é ocupada, estava ocupada. Jesus não podia ficar lá. E a hora chegou e Maria deu à luz onde ela estava, no chão. E o seu filho foi colocado no lugar onde os animais comiam. Tinha capim. Vamos botar um pano em cima e deitar Jesus ali. E Jesus continuou a sua trajetória. Pouco depois, Herodes ficou sabendo que Jesus tinha nascido através dos reis magos e tentou matar o menino. E eles tiveram que fugir para o Egito. A Bíblia não nos relata a respeito de José, o carpinteiro, pai de Jesus. De repente, o inimigo teve alguma atuação nesse sentido e nós não sabemos se Jesus tinha um pai vivo. Nós sabemos que ele era carpinteiro, mas ele já era carpinteiro antes de Jesus nascer.
o filho do carpinteiro. Após ser batizado, Jesus foi levado ao deserto. A palavra nos diz, foi levado ao deserto para ser tentado pelo inimigo. E Satanás insiste. Faz essas pedras virarem pães se você é homem, ou se você é realmente o Filho de Deus. Levou ao pináculo do templo e disse, se você se lança aqui para baixo, eu vou acreditar que você é Filho de Deus. Porque a Bíblia fala que os seus anjos vão te proteger. Mas se você não se lançar, eu não vou acreditar que você é Deus. Eu não estou acreditando nessa história. E por fim, Satanás lhe mostra todos os reinos da terra, onde ele é príncipe. Eu dou tudo isso para você, se você me adorar. Jesus resistiu. Após a Santa Ceia, irmãos, o Evangelho de João, a gente lê que eles cantaram um hino. Jesus ia ser crucificado em pouco tempo. Jesus celebrou a ceia com seus discípulos, cantaram um hino e foram para o Jardim das Oliveiras. Ali o seu suor se transformou em sangue. E João relata como grandes gotas de sangue escorriam do seu corpo pela sua tristeza. E ele confessa o seu temor diante de Deus e diz, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas Jesus não estava com medo da morte, meus irmãos. Jesus não estava com medo do martírio. Jesus temia a separação da sua pessoa, da pessoa da Trindade, que era Deus. Ele nunca tinha passado por essa situação. Mas quando ele na cruz recebesse o meu pecado e o seu pecado, Deus não poderia olhar para ele. E ele tinha pavor desse momento. E na cruz ele bradou, Deus meu, por que me desamparaste? Passa de mim esse cálice. Mas não foi possível. E Jesus prosseguiu. Ele não desanimou. Ele foi açoitado, ele foi coroado com uma coroa de espinhos, ele foi chacoteado, colocaram nele um manto vermelho e salve rei dos judeus. A cruz pesada o fez cair de joelhos. Eu acredito que ele feriu os seus joelhos e sangue escorria dos seus joelhos. Os ladrões não tiveram que carregar a cruz. Eu acho que não foram pregados na cruz, foram amarrados, porque a morte não vinha dos cravos, vinha da asfixia, da posição, quando o pé não aguentasse mais manter o corpo em pé, ele caía e o crucificado morria por asfixia. Eu não sei se os ladrões foram cravados na cruz, mas Jesus foi cravado com grandes pregos. Eu acredito que aqueles homens não eram bons carpinteiros, e o martelo se resvalava e batia também nos seus pés, na sua mão, e além dos cravos, a dor dos cravos, a dor do martelo. Irmãos, não foi fácil, mas hoje nós podemos olhar para essa cruz e saber que o sangue derramado
nos purifica de todo pecado, nos restaura a nossa situação diante de Deus, como quando nós estávamos, ou quando Adão estava na presença de Deus. Somos livres do pecado, somos aceitos na presença de Deus por aquilo que Jesus fez. O Evangelho nos diz, nas palavras de Jesus, aqui nós temos o pão e aqui nós temos o cálice. Jesus, tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, comei dele todos. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai um pouquinho mais à frente, ele diz: isto é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. Isaías vai mais à frente, irmãos. Ele diz que o Senhor Jesus Cristo teve o seu corpo moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Irmãos, não foi fácil, não foi fácil. Mas hoje, pelo sangue, pelo corpo, nós temos a declaração de Jesus Cristo: quem come a minha carne tem a vida eterna. João capítulo 6, verso 54. E no verso 58, ele diz: este é o pão que desceu do céu. Quem come deste pão viverá eternamente. Irmãos, o corpo de Jesus foi partido, foi moído, para que nós tivéssemos essa vida eterna. E na cruz o seu sangue foi vertido, na declaração dele, o sangue da nova aliança, o sangue do novo contrato. Eu assino com vocês uma nova vida. A partir de hoje, eu assino com meu sangue e você tem uma vida diferenciada. Já não mais longe do Pai, mas através do sangue nós podemos nos aproximar deles sabendo que estamos limpos. Irmãos, Jesus é bom. Jesus é bom demais. Jesus é bom até demais. E é por isso, irmãos, que nós convidamos a que você, nesse momento, pense, pare um pouquinho, esqueça tudo que está lá fora, esqueça os teus problemas, as tuas angústias, as coisas boas que você vai ter amanhã, seu carro, sua casa, sua família. Olhe somente para esta mesa e veja esse Senhor maravilhoso que desceu um dia dos céus para nos dar esta vida eterna. Hoje nós celebramos esse Senhor. Hoje nós celebramos o amor de Deus mostrado na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos comer do pão, e nós vamos beber do cálice, sabendo que nós temos uma nova vida, uma vida eterna, que nos foi doado por esse Salvador maravilhoso. Que Deus te abençoe, que você possa pensar nesta vida eterna que você tem à sua disposição. E se você ainda não estendeu a sua mão e disse: Senhor, eu aceito, olha, faça isso hoje, porque o destino do pecador é terrível. A Bíblia chama isso de segunda morte. O homem hoje está morto nos seus delitos e pecados,
E ele vai continuar morto até o dia em que ele for lançado no lago de fogo e enxofre. E ali será a morte eterna. O oposto daquele que aceita a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Pense e aceite. E você que já recebeu essa vida, que já foi batizado no Senhor Jesus Cristo, coma desse pão, beba desse cálice, com alegria no teu coração, sabendo que isto representa um grande sacrifício, mas também um grande privilégio. Que Deus nos abençoe.